Olá pessoal, faz um bom tempo que eu não gravo nenhuma resposta aqui no nosso canal, mas entrou uma pergunta aqui bastante interessante, até aqui na tela, que veio aí do Vanderlei e da sua filhinha. Eles querem saber algo a respeito do anticristo. Mas eu não vou aqui dizer qual foi a pergunta deles não. Eu vou colocar aí o áudio do Vanderlei, ouçam bem o que aconteceu e por que surgiu essa pergunta. Presta atenção. Paz, pastor, tudo bem? Bom dia. Pastor, queria só tirar uma dúvida com o senhor, sem querer aqui atrapalhar seus compromissos aí. Então, minha filha estava assistindo um TikTok, e aí apareceu lá um pastor falando a respeito do anticristo. E aí surgiu uma dúvida e ela me perguntou. Eu queria repassar para o senhor. Ela perguntou se o anticristo, ele sabe se ele será o anticristo, se ele já sabe ou não. Tipo assim, a pessoa que será o anticristo, ela sabe que vai ser ela ou vai ser tipo alguém que vai, o inimigo, né, que vai possuí-la, no caso, né, se apossar dela e aí começará a agir. Como é que é isso? Por favor. Obrigado. Abraço. Perfeito? Então é isso. Eu resumi a pergunta deles assim, ó. O anticristo, ele é um ser consciente do seu papel ou uma vítima de possessão? Então nós vamos conversar um pouquinho sobre essa questão hoje aqui e talvez você também tenha alguma curiosidade nesse sentido. Olha só, vamos começar assim. Cristo e o anticristo. Então estamos falando aqui de duas situações. O anti aqui, ele é um prefixo, né, da língua grega e também da língua portuguesa, que indica oposição, contrariedade, direção oposta. Então nós temos o Cristo e aquele que está numa direção oposta a ele, contra ele, né? Então uma divergência aqui que é o anticristo. Então, a gente começar a pensar por quê? Que antes de falar sobre a pergunta, nós precisamos entender quem é esse camarada. Então, vamos lá. Agora, vou perguntar para você o seguinte. Cristo, ele era uma pessoa ou ele era um sistema? Evidentemente, você vai responder para mim que Cristo era uma pessoa. Eu estou entrando nessa questão porque aí no mundo acadêmico, teológico, existem aqueles que sustentam que o anticristo não é uma pessoa, mas um sistema. Ora, se existe um Cristo e um opositor a ele, e se Cristo era uma pessoa, então o anticristo também é uma pessoa. Só para deixar isso claro, porque senão a nossa pergunta não faz sentido. A possessão, ela existe em relação a indivíduos, a consciência, ela existe para indivíduos. Agora, não quer dizer que não haja um sistema em relação a Cristo e ao anticristo. Os dois têm um sistema. E como sistema, entenda as forças, o espírito que opera por um e por outro. Aqueles que atuam por um e por outro. No caso de Cristo, nós temos o Espírito Santo, nós temos a igreja, esse grupo que fomenta então que todos os homens se acheguem a Cristo, que todos sejam então aí alvo da ação do Espírito de Deus. Em relação ao anticristo também existe um sistema, existe o espírito do diabo, que faz com que os homens se acheguem aos planos dele, aquilo que ele quer que eles enxerguem. Então, dois sistemas trabalhando para Cristo ou para o anticristo, para levar a Deus ou para levar a Satanás. Então, temos indivíduos e temos um sistema também, mas o anticristo não é um sistema, ele é um indivíduo. E esse é o primeiro ponto, então, que eu queria deixar claro aqui com vocês. O segundo ponto que eu queria abordar, ainda falando da questão da individualidade, é que Cristo ele teve um antecessor, João Batista. João Batista foi a voz do que clama no deserto, preparou o caminho do Cristo e preparou o coração do povo para se achegar a ele. O anticristo tem o falso profeta, como nós vemos no Apocalipse, que também vai preparar o caminho do anticristo e vai levar os homens a adorá-lo. Então, se Cristo tem aqui um profeta, se ambos são indivíduos, do outro lado nós temos o anticristo que é um indivíduo e temos o falso profeta que também é um indivíduo. E de certa forma, a pergunta que nos foi dirigida serve para os dois personagens. Tanto para a besta que sobe do mar, o anticristo, como para a besta que sobe da terra, o falso profeta. Vale
para a mesma situação, se são conscientes ou se são vítimas de possessão, tá? Então eu vou falar dos dois de uma tacada só. Só para afirmar a questão da individualidade do anticristo, eu quero ler com vocês 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos do 1 ao 3. Acompanha comigo aí na tela. Irmãos, quanto à vida do nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso reencontro com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já estivesse chegando. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Preste atenção nesse trecho agora. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Então, indivíduo, homem, filho. Então, o anticristo, um indivíduo. Só para ratificar, falso profeta também, um indivíduo. Agora, esses dois indivíduos, com ênfase no anticristo, que é onde está a nossa pergunta, eles são conscientes do seu papel ou eles são vítimas de possessão? Muito bem. Para responder isso, eu quero falar de 3 coisinhas. Primeiro, a natureza do anticristo. A natureza dele nós vamos achar no Apocalipse, capítulo 13, no versos 1 ao 8. Vamos ler? Acompanhe aí. Vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como de um urso e boca como de um leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão, que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, e lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam no céu. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Então aqui nós temos a natureza do anticristo. E no início do texto nós vemos alguns pontos importantes. Primeiro, o dragão deu à besta o seu poder. Ele recebe poder. Percebe? Temos uma relação aqui de alguém empoderando a outro. Isso não é possessão, isso é troca, né, de ações entre dois indivíduos. O seu trono, o dragão deu o seu trono. Onde é o trono, né, de Satanás? A igreja de Pérgamo, Jesus disse: eu sei onde você habita, que é onde está o trono de Satanás. João 5,19, ele escreveu: este mundo jaz no maligno. Na tentação de Cristo, o diabo oferece para Jesus todos os reinos deste mundo. Então o trono de Satanás está aqui, nesse mundo. É aqui que ele vive, confinado a estes limites. É só isso que ele tem. E por conta da queda do homem, também, importante dizer. Grande autoridade. Jesus não teve uma grande autoridade. Jesus teve toda a autoridade, todo o poder, nos céus e na terra. Então o poder de Jesus engloba todas as coisas. O trono de Cristo é o trono de Deus, o mesmo trono que Satanás quis tomar e por isso caiu. E o poder de Deus, Cristo, ele compartilha de todo o poder de Deus. Então, coisas bem diferentes entre esses dois personagens principais, esse confronto aí épico, né, entre o bem e o mal. Então, a natureza do anticristo, esse é o primeiro ponto que a gente vê. Ele recebe. O segundo ponto que mostra que ele é um indivíduo é o próprio juízo que ele sofre. Como assim? Apocalipse 19 ao 20, está escrito: então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que havia realizado sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois, aqui está o ponto importante,
diante, os dois foram lançados vivos do lago que arde com enxofre. Ora, o lago de fogo e enxofre, ele é o juízo final, o destino final de todos os homens, todos aqueles que se levantaram contra Deus, os anjos caídos inclusive. Só que tanto os homens que se rebelaram contra Deus em todos os tempos, quanto os anjos caídos, eles passam pelo trono branco. E só depois do trono branco sai a sentença para que sejam lançados no lago de fogo e enxofre. A besta e o falso profeta sequer passam pelo trono branco. Eles vão direto para a condenação, sem direito a juízo, sem direito a nenhum tipo de apelação, nada. E isso demonstra o alto nível de culpa. E se eles têm culpa, eles não são possessos, eles são conscientes. Ou seja, os dois, o anticristo e o falso profeta, eles de livre e espontânea vontade, sabendo a quem estavam servindo, sabendo contra quem estavam se levantando, mesmo assim preferem seguir a Satanás. Então eles não têm direito a juízo. Todos que são enganados, por eles inclusive, conforme lemos o texto, todos enganados pelo diabo ou por esses agentes malignos, vão para o trono branco, vão receber a sentença lá. Eles não. Então o juízo também mostra o nível de consciência que eles tinham e o nível da sua oposição a Deus. Por último, quero falar da preparação nossa para o arrebatamento. O que diz o texto? Quando o dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Então o texto sagrado é muito claro nos dizer que não sabemos quando acontece. Se nós, Igreja de Cristo, não sabemos, o sistema desse mundo, o sistema do anticristo também não sabe. Então eles se preparam o tempo todo, eles têm alguém sendo treinado, preparado para assumir esse governo mundial o tempo todo. Pode ser que tenha um anticristo no mundo hoje? Sim. É esse indivíduo que vai governar a grande tribulação? Talvez não. Que pode ser que o tempo passe e ele seja tirado e venha outro. Percebe? Então a preparação também exige que o sistema esteja pronto, uma pessoa esteja ali sempre, e uma pessoa esteja sendo na iminência de assumir o governo deste mundo. Então, com base nesses argumentos, eu queria dizer o que então? Fechando, ele é consciente e não uma vítima de possessão. A possessão não tem troca, a possessão não tem essa coisa de dar alguma coisa de a pessoa fazer, realizar em nome de Satanás. Não tem. O possesso é aquele que, quando nós o confrontamos no nome de Jesus e com autoridade, esse demônio sai. Isso não acontece no nível da consciência. Os satanistas, que hoje optam por servir a Satanás livremente, eles não estão demoniados, então logo não cabe expulsar o demônio deles. Isso porque é escolha. E a escolha, eu não tenho como interferir na escolha de ninguém. Contra o engano, contra a possessão, nós temos uma arma. Contra a possessão, autoridade de Cristo. Contra o engano, ensino da verdade. E aí o indivíduo tem que escolher o que ele vai fazer da vida dele. Então, fechando aqui, Vanderlei, filha do Vanderlei aí, me perdoe, esqueci de perguntar o seu nome, mas ele é consciente, ele não é alguém vítima de possessão ou de engano. Beleza? Espero que essa pergunta ajude vocês aí, se não, fala com a gente aí, estou à disposição, porque a palavra responde sempre. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.